Olá, gente, boa noite. Mais uma vez aqui para gravar um vídeo rápido para vocês. E hoje a reflexão do dia é a seguinte, né? Um vídeo que fala sobre aprofundar-se na autoobservação. Foi um tema que eu estava refletindo essa noite durante a minha meditação, que fala justamente sobre essa necessidade que nós seres humanos temos de observar o nosso interior, como é que ele está todos os dias. E obviamente que eu sou uma pessoa que tem os meus desafios, como qualquer outra pessoa que tem todos os dias uma batalha grande para tentar vencer a mim mesmo, né? Que esse é sempre o ponto. E eu achei importante fazer um comentário a respeito da importância da meditação e também da meditação para que a gente atinja, obviamente, a situação de autoobservação, né? Só que quando a gente começa a fazer disso uma prática rotineira, né, todos os dias a gente medita sobre, a gente começa a perceber de fato, né, quem a gente é. Porque à medida que a gente vai trabalhando as arestas mentais, né, essas coisas que vivem em choque dentro da gente, a gente de certa maneira vai apaziguando o nosso espírito. E de alguma maneira a gente vai ficando mais consciente de si mesmo, sabendo quem é. E aí, obviamente, qualquer coisa que desperta antigas tendências ou situações que nos fazem reagir emocionalmente, naturalmente a gente percebe. Porque com o passar do tempo e a meditação, obviamente a gente começa a perceber quem a gente é. E, obviamente, é um processo que nunca termina, porque cada vez que você aprofunda em uma camada emocional, obviamente aparecerão outras. Mas, especificamente falando sobre a meditação, da necessidade de aprofundar-se em si mesmo, emocionalmente, tem uma coisa que a gente acaba percebendo, que, na verdade, todas as vezes que a gente está em estado de alerta, ou seja, a gente está sempre tentando resolver um problema interno, na verdade, isso pode indicar que nós, talvez, estejamos no fundo, tentando convencer alguém da nossa opinião. E aí, obviamente, a gente precisa ver se não existe um trauma na nossa infância que, obviamente, tenha nos feito registrar a necessidade de convencer os outros, a necessidade de se impor sobre os outros, a necessidade de fazer a nossa opinião prevalecer sempre. Isso, obviamente, talvez faça parte do nosso cotidiano e a gente nem perceba, né? No nosso trabalho, na nossa família. Mas um apelativo importante é a gente pensar que talvez essa nossa criança interna, por algum motivo na infância, né, na nossa juventude, tenha passado por situações em que ela não foi ouvida, essa criança interna. Situações em que ela talvez tentasse a qualquer custo subir o tom de voz para que ela fosse ouvida, porque realmente isso a machucou, isso a feriu. E aí, obviamente, a gente, nos dias de hoje, ainda segue essa prática. Porque, na verdade, apesar disso ser meio loucura, pode ser que, às vezes, tentando convencer um amigo do trabalho, ou tentando convencer a esposa, na verdade, você esteja incorrendo no trauma de ser ouvido pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém que
que você tinha muita estima, por alguém que você considerava na infância. E por conta dessa tribulação mental, você acaba repetindo esse erro. Eu não sou psicólogo, né? Mas estudo de alguma maneira e converso com pessoas a respeito desse assunto. E é incrível a quantidade de dificuldades que a gente enfrenta na vida adulta em função dessa nossa infância, que às vezes, por mais cuidados que os nossos tutores tenham conosco, né, isso não tem a ver com eles, muitas vezes. Na maioria das vezes, os traumas eles são sentidos pela nossa criança, né, para o nosso estado de criança interna. E não necessariamente tem a ver com o que eles disseram ou fizeram. Às vezes, esses traumas, essas situações absorvidas, negativas por nós lá na infância, tem a ver com como a gente percebeu aquela situação, né? Às vezes, obviamente, a gente não pode descartar, a natureza da nossa infância também foi uma natureza desafiante, com dificuldades, com uma situação emocional nervosa, né? Uma vez que, às vezes, a situação do lar era atribulada, né? Em função das dificuldades emocionais que todos enfrentavam. Enfim, o fato é que, de alguma maneira, essa nossa criança interna registra essa dificuldade e, de alguma maneira, ela quer impor-se, né? Impor a sua vontade, quer ser ouvida, quer falar, né? E às vezes ela não tem esse espaço. E aí o que acontece na maioria das vezes é que isso vai acabar gerando um trauma para o futuro, onde mesmo adulto, a nossa criança interna, né, volta naquela situação já conhecida, né, de a nossa criança interna continua viva, ativa e brincalhona dentro da gente, e aí, obviamente, ela quer ser ouvida. O problema é que, às vezes, esses nossos tutores já não existem mais, já desencarnaram, né, já estão no outro plano, e aí, mesmo assim, você fica tentando falar com eles, né, conversar com eles, para que eles possam ouvir você. E aí, obviamente, como eles não têm nenhuma refuta, não tem nenhuma troca de ideias explícita, né, com esses seres, o que acontece é que você fica sem uma resposta. E isso, de certa maneira, acaba cristalizado dentro do seu interior, né? Ou seja, o tempo inteiro você vai querer falar mais alto, você vai querer convencer as outras pessoas das suas opiniões. E, na verdade, isso só aponta uma lacuna, só aponta uma deficiência emocional sua, né? Que foi gerada provavelmente por um trauma da infância. Todo esse meu parecer é, obviamente, em função das minhas reflexões. Eu não sei o quanto isso psicologicamente está certo, mas é uma impressão que eu tenho. E eu queria fazer o convite dessa reflexão para que você também começasse a analisar o seu passado e perceber se isso não aconteceu com você, entende? Porque, de fato, o mundo é o que é, ou seja, é a maneira como a gente consegue perceber esse mundo. O mundo, ele está lá, ele não é... Às vezes é lógico que estar encarnado é uma situação difícil, porque é desafiante o tempo inteiro, mas o mundo é o que é, né? Então, assim, a gente não pode se vitimizar em função do que acontece na nossa vida, né? E também a gente não deve achar que tá por cima da carne seca, porque o equilíbrio é necessário. Só que, na verdade, na maioria das vezes, essas questões emocionais acabam direcionando o nosso pensamento. E aí, às vezes, a gente acaba fazendo um recorte dessa realidade, que na maioria das vezes é um recorte, vamos dizer assim, precário, defeituoso.
Então a gente acaba não percebendo, acaba moldando a nossa vida em função desses traumas emocionais. E aí, obviamente, por uma questão kármica de correção, obviamente, se você tem algumas deficiências, a vida vai te mandar mais daquela situação, para que você, frente a frente com aquela situação por mais tempo, durante a sua reencarnação, você consiga, então, desenvolver um amadurecimento em relação a essa situação e, obviamente, evoluir. Ou seja, aquela frase que diz que quando você reclama, você está clamando novamente, né? Reclamar, clamar novamente. Ou seja, quando você reclama, você está pedindo, né, mais daquela situação, a fim de que você possa evoluir. Então, isso é uma verdade que cada vez fica mais clara na minha cabeça. E o fato de você o tempo inteiro estar agradecendo as situações que te vêm, naturalmente faz você se abrir para a realidade plena, ou seja, para tudo que é porque o mundo, para que você tenha mais abertura para perceber todas as possibilidades do mundo em que você vive e, obviamente, poder escolher com mais opções o que de fato você quer viver e, obviamente, você tenha melhores chances de ser feliz, né? Então, essa é uma reflexão que eu acho que ela é bastante profunda e ela precisaria de um embasamento teórico maior, eu acho, para a gente chegar numa conclusão mais definitiva sobre essas questões. Mas todos os dias, quando eu faço leituras, sejam de filósofos de outros credos religiosos, ou mesmo, enfim, eu acabo percebendo que existe um alinhamento, mesmo que sejam de pontos de vistas diferentes, existe um alinhamento sobre algumas regras de sobrevivência nesse mundo físico. Porque é como se nós tivéssemos uma lei que não é uma lei, que a lei do retorno, na verdade, é uma lei muito violentamente séria e dura e incrível, que é assim, se você faz o bem, é gostosinho. Se você faz o mal, você vai ter o mal de volta para você. E isso, obviamente, demorou muito tempo na minha vida para eu ouvir alguém falar sobre isso, né? Em função do meu meio cultural, em função da minha criação. E hoje eu tenho plena certeza de que cada vez mais isso é uma verdade energética da vida. Ou seja, a gente deveria aprender isso na escola, já de pequenininho, né? Que é muito melhor que você seja ético, que você seja generoso, sem ser vamos dizer assim, sem você ser bobo, né? Então é bom que você seja generoso, é bom que você que você doe o seu tempo em função das outras pessoas, porque fatalmente a natureza, que é pródiga e maravilhosa, ela vai te retornar isso de algum jeito, entende? Isso também me parece ser uma outra lei da vida. Então, todas as religiões e credos que pregam bem, elas falam mais ou menos a mesma coisa, que é importante você compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento, ou seja, tudo que você tem para oferecer ao outro, ofereça. Sem, obviamente, né, chegar ao extremo de se prejudicar. Mas se você tiver tempo e coisas boas para oferecer para o mundo, ofereça.
porque essa é uma lei do retorno, que vai te retornar aquilo que você ofereceu. Da mesma maneira, obviamente, como eu já disse, se você faz coisas que não são éticas, não são legais, isso também vai te retornar. E aí, obviamente, você que é uma pessoa mais jovem vai falar assim, mas eu já vejo tanta gente se dando bem, tanta gente se aproveitando disso, daquilo, não sei o que lá, eu estou cansada de querer fazer o bem e me lascar. E eu vejo tanta gente safada, tanta gente maldosa fazendo as sacanagens delas e se dando bem na vida. Eu concordo com você que às vezes isso nos irrita um pouco, mas a gente precisa também ampliar essa questão de tempo, nessa noção de tempo. Quanto mais, qual tempo está sendo levado em consideração, né? O que é? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos? Já que somos consciência, nós não perecemos com o corpo, nós continuamos. E aí eu fico pensando, né? Deus que é todo amor, Deus que é todo bondade, ou Alá, ou se chame do que você quiser, essa inteligência maior, segundo o seu credo, não tem problema, ela faz tudo sob medida. E a medida é o bem, a medida é a totalidade, a medida é a riqueza, a medida é a abundância. Então, é importante pensarmos sobre isso e saber que essa lei do retorno é verdadeira e que, chegando a uma conclusão sobre essa reflexão, seria mais ou menos assim. Se eu enxergo de maneira deformada, eu vou agir de maneira deformada, e se eu ajo de maneira deformada, eu terei um retorno deformado, né? Então a questão é o quão importante é a gente observar, né, nos observar todos os dias para que a gente aprenda sobre si mesmo todos os dias e a partir disso, num breve futuro, a gente tenha condição de perceber quais são as coisas que não estão muito certas dentro da gente e que precisam ser corrigidas, para que a partir disso a gente tenha uma visão mais ampla da realidade e, obviamente, possa caminhar com passos mais largos em direção à evolução da nossa consciência. Tá bom? Então, essa é a reflexão de hoje e espero que ela seja útil para vocês. Boa noite.